Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E o vídeo de hoje do canal é hoje, São Paulo e Corinthians, São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, é hora de quebrar o tabu. E vamos para as últimas novidades aí do São Paulo para o confronto desta noite. Além de opinião, análise e mercado da bola, então vambora pro vídeo. Aqui o São Paulo, diferentemente do Corinthians, envolvido com a semifinal e também na tentativa de reforçar o elenco, o São Paulo tá bem focado mesmo no jogo de amanhã, viu, Glaucio? É claro que o time procura nessa janela ainda um ou dois reforços, sabe que pode chegar alguma proposta aí pelos garotos da base, Rodriguinho, alguns interesses europeus, Beraldo, Pablo Maia, sempre no radar, mas não, por enquanto o assunto aqui é este majestoso, porque ele envolve muita coisa para o São Paulo. Envolve a possibilidade de se aproximar de uma final, de um título inédito, de uma grana violenta, 30 milhões se for vice, 70 milhões se for campeão. E tem ainda aquele negócio que o torcedor não gosta muito, mas a gente tem que falar, o tabu. 17 partidas na Arena Neoquímica, 10 derrotas e 7 empates. Bem, pouco tempo de treinamento, Glaucio. O time jogou em Cuiabá no sábado, saiu de lá em voo fretado, chegou no início da madrugada de domingo aqui no CT, trabalhou um regenerativo domingo à tarde, no começo da tarde, e hoje fez um treino para valer com todos os jogadores às vésperas deste grande confronto. Mas o Dorival Júnior já estava pensando no Corinthians lá na capital mato-grossense e falou sobre o adversário desta terça-feira. É uma sequência de trabalho natural e nós vamos buscar o melhor resultado, já que serão dois jogos aí complicadíssimos, muito difíceis. Com o Corinthians, sempre um clássico, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta, mas o São Paulo vai estar preparado para dois grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso. E vamos fazer de tudo para que possamos merecer aí a nossa classificação. Bem, o Dorival sabe que o tempo foi pequeno, ele não conseguiu poupar todo mundo em Cuiabá, alguns jogaram o tempo todo, outros jogaram uma parte só do jogo contra a equipe local. E por isso mesmo, com pouco treinamento, ele não deve fazer assim grandes modificações, radicais modificações. O Rafinha, que não foi para Cuiabá, não treinou nem sexta nem domingo, estava lá na Alemanha, num jogo das lendas do Bayern de Munique, ele não jogou, apenas representou-se lá durante o evento, retornou esta madrugada e fez o treino da manhã, do final da manhã e início da tarde. Está à disposição e deve inclusive jogar. Na zaga, a possibilidade de uma mudança. Beraldo, que já ficou no banco em Cuiabá, pode ser o titular ao lado do Arboleda. E aí fica a dúvida quem substitui o Gabi Neves. Se ele joga com Pablo Maia, Nestor um pouquinho recuado, Alisson e Michel Araújo ou Wellington Rato, ou se ele coloca mais um volante pelo fato de jogar fora de casa. Mendes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e aí uma briga de Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato por uma única posição. Os dois principais atacantes, Glaucia, Caleri e Luciano, suspensos no Brasileiro, estão 100% à disposição. O cara soprou, sei lá, o tornozelo do outro. O cara do VAR chamar pra isso? Ah, não dá, sério. E aquela história, quando o juiz é fraco, cara. O cara do VAR chama com 40 mil caras lá berrando, vai dar o pênalti. Vai dar o pênalti. Com a imagem frisada. É uma vergonha. Eu viajei agora nas férias e conversei com uns amigos jornalistas da Inglaterra. E sobre o VAR, eles todos odeiam o VAR também e tal, e olha que lá, ele falou assim, por que no Brasil dá qualquer pênalti? Eu falei, não, eles não dão qualquer pênalti, eles dão não pênalti. Não é qualquer pênalti, a gente dá aqui o não pênalti, porque não foi absolutamente... Então, lá. Agora ver. O que aconteceu? Não aconteceu nada, não aconteceu rigorosamente nada. A coisa da mão na bola no Brasil também é completamente diferente do padrão usado no resto do planeta. O comportamento dos jogadores não ajuda, a torcida faz pressão, quando você joga fora de casa, essa coisa de mostrar, tudo, o componente todo não ajuda, mas o que aconteceu em Cuiabá, o que aconteceu no jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro. E o que aconteceu na Bahia, para falar que o VAR ajuda, o juiz deu um pênalti ridículo, o VAR lá foi e tirou. Aí porque tirou o pênalti do Bahia, que de fato não tinha sido, se justifica esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa que influencia mentalmente o time. Agora, você liberar o Rafinha para ele entregar o Gatorade lá para os jogadores do Bayern de Munique é inacreditável, né? É completa falta de noção. Ah, mas já estava marcado, desmarca. Não sabia que ia chegar. Meu, acabou o jogo lá, terça-feira você manda o Rafinha de jato. Vai lá, faz um churrasco na quarta,
mas porque o jogo dá volta ainda daqui 2 semanas, que é outra bizarrice do futebol brasileiro. Daqui a 3 semanas. Isso é uma bizarrice, cara. Ridículo. O mata-mata tem isso de legal. Quarta-feira, terça, na outra quarta. Claro, isso. Fica a temperatura aí. do jogo. É claro, daqui 3 semanas... O resultado, a questão emocional é influenciar no outro. Não consegue fazer se bobear, nem muda o treinador, né? Não que vá, não que eu tenho informação, mas se bobear. Não, pois é. Entendeu? Aconteceu. Você já, né? Verdade. Então, cara, eu não entendo, eu juro. Posso ir longe, vamos lá. São Paulo perde 5-0 amanhã, depois perde do São Lourenço, depois perde do São Lourenço de novo, tá eliminado das 2. Eu acho que não vai acontecer mais. Ainda bem que mudou o senhor, porque na minha ausência fui comunicada por vocês que estão em casa, ainda bem, que o Eduardo tinha falado que o Corinthians ia perder de 10. Eu falei, como assim, Eduardo? Não teve isso. Eu falei isso e depois que o Arnaldo falou que pode acontecer qualquer coisa. Mas sabia que tinha pode o Oppenheimer lá, o cara da bomba atômica, soltar uma bomba dentro do Corinthians, que nada aconteceria com o Luxemburgo. Eu entendi, logo eu percebi que era... Eu acho que no caso da tabela e do Rafinha, eu entendo o que aconteceu. Mas eu não posso desculpar uma direção que não sabia que a CBF era capaz desse tipo de atrocidade, porque a CBF vai ser capaz. Quando você pega o calendário lá de trás, o que também vitimizou o Arnaldo, então sim, vou criticar o Arnaldo também, antecipar este jogo desta semana era previsto por conta da Sul-Americana. Eles não mudaram. Então, eu entendo que ele tenha sido liberado e que o jogo tenha sido alterado para essa data. E que, eventualmente, o Rafinha tinha que abrir mão do que ele tinha combinado lá, que é um acordo pessoal dele. Não jogou, voltou, não se desgastou. É muito ruim para torcedor do São Paulo isso tudo. Mas é pior essa relação, entendeu? Porque tem que vir o presidente do São Paulo e falar assim, olha, eu liberei mesmo, porque eu consultei a CBF, no dia 5 de julho, quando o São Paulo se classificou contra o Palmeiras, não ia ter jogo. Então eu liberei e agora eu acho que o jogador merece pela carreira que ele... Ia resolver o problema? Não ia. Mas transfere a culpa para alguém. Não, calma. Não, né? Tendo hipoteticamente vencido o Palmeiras, o Corinthians, com a possibilidade de ganhar na Neoquímica, né? E depois o Flamengo. Dá pra imaginar o tamanho desse título, cara? Não é um título qualquer. Pois é. Sabe, tá tudo isso envolvido, nunca venceu. Precisa legitimar uma gestão que, né, até aqui não disse que veio. Nem melhorou as finanças, não resolveu. Também não conquistou nada tão importante, mandou o técnico campeão embora, que é o Crespo. Quando você for analisar os, 6 anos, 10 anos, 8 anos do Casares, cara, esse título muda a vida, muda a história do São Paulo. Mudaria a vida de todo mundo dentro do São Paulo, do clube, né? Os jogadores. É uma guinada mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio quando foi campeão lá na Copa do Brasil com o Renato Gaúcho, depois foi campeão da Libertadores. É uma virada que um título pode dar para um clube. E aí então, o Rafinha... Esses detalhes são fundamentais. Isso. Não é picuinha da minha parte, tá? Não, mas esses detalhes o Arnaldo, são fundamentais. que não está entre nós aqui hoje, ele sempre fala isso, né? Quando você tem que pensar em todos os detalhes. Para você chegar a ser campeão, são todos os mínimos detalhes que tem que ser pensados. E aí, essa questão do Rafinha, que pode não acontecer nada, o cara pode chegar contra o Corinthians e jogar direito e tal. Mas vai que o Rafinha não joga bem. Pega um dia que o cara não está jogando bem, independentemente de onde ele ter ido ou não. O cara não joga bem, acontece, né? O Nestor jogou mal em Cuiabá. Mas vamos que pegue um dia que o Rafinha não jogue bem. E aí? É claro que todo mundo vai relacionar uma coisa com outra. Para esse confronto. Claro que vai. Eu acho que o jogo contra o Bahia, a gente falou aqui, tira o pé, não tira o pé, mas, por exemplo, o Renato Augusto saiu sentindo um negocinho, o Rojas, que acabou de chegar, também saiu sentindo outro negocinho lá, desconforto. Que negocinho, sabe? O cara faz aquele teste ali, o cara foram substituídos. Tinha negocinho. Tal. O Moscardo, que é o novo Zé Elias, né? Do Timão. Isso aí você... O Moscardo pareceu uma cirurgia pra ele. Isso aí. Então, não fui eu que batizei, mas o pessoal faz a comparação já, né? Pô, o novo Zé Elias e tal. E o Zé já falou assim, não, Zé Elias é Zé Elias, Moscardo é Moscardo. É isso. O Zé falou, amigo. E aí tem isso aí, o Corinthians tem algumas dúvidas na formação, o Moscardo já não é dúvida, já tá fora. Mas é um Corinthians certamente com uma postura, uma atitude, o Luxemburgo foi muito claro, diferente do último Corinthians em São Paulo em Itaquera, quando o Corinthians fosse defendendo para empatar o jogo e o Luxemburgo levantou a mão pro céu porque empatou. Agora é um jogo de mata-mata, quando joga em casa, precisa fazer um resultado para levar uma vantagem pro jogo da volta no Morumbi. Acho que o Luxemburgo nem precisava conclamar a torcida do Corinthians para empurrar o time, porque vai empurrar o time mesmo, vai ser normalmente aquele inferno pro adversário. Então o Corinthians, olha lá, Renato Augusto deixou o jogo contra o Bahia com dores. Tô lendo aqui no GC. Problemas para o Timão. O São Paulo, assim,
A zaga tá mais ou menos resolvida, o Beraldo já se recuperou, o Alan Franco, que também tava... Mas foi Arboleda e Diego Costa. Então, mas pode ser agora o Beraldo, pode ter Alan Franco. Você vai de Beraldo ou vai de Diego Costa? Quem tira? Se tivesse tá todo mundo bem, eu vou com o Beraldo. Arboleda e Beraldo. Aliás, foi a zaga que... O primeiro gol que eles tomaram jogando juntos foi aquele gol de pênalti que o Rafinha cometeu, né? O Roger Guedes fez naquele Rafinha voltou, tá tudo bem? O Rafinha não jogou. Ele já voltou de viagem? Eu não sei se ele já aterrizou, mas eu sei que ele... Aí, né? Ele minimizou um pouco a mancada dele, né? Com o aval da diretoria e tal, que ele não entrou em campo, ele não jogou. Ele foi lá, recebeu os parabéns, blá, blá, blá. O que eu acho pior... Entrou no campo lá com a camisa e vai até lá. Mas você não acha pior? Ué, deve ter tomado uma cervejinha também. Não, na Alemanha, na Alemanha não toma cerveja? Até eu que não sou. Tá focado. William, a chance dele se machucar num jogo de festa pelo menos você comeu um Bratwurst, aquela salsicha branca. Posso te falar, William? Se o cara pede a liberação, e eu acho até que o Rafinha tá na dele. Viajou só pra tirar foto? A diretoria liberou. Eu não tô criticando. O Rafinha foi lá. Não, você tá criticando, sim. A única coisa que eu tô criticando é o técnico que não pôs o Rafinha pra jogar. O cara sai do Brasil, vai lá, o cara é um jogador em atividade. Vê se o Rafinha queria jogar, né? Depois de que ele viu. Não, tinha que ter escalado o Rafinha. Então, imagina se ele se machucasse. Se o Renato Augusto contra o Bahia sentiu dores, horror. Imagina se o Rafinha joga nas regras do Bayern uma pelada lá. Falso ali, virou o pé. Eu queria que... O tamanho da bomba. Acontece, hein? Quando você menos espera. Não, e vai pro jogo. Se o São Paulo liberou, bacana. Não, mas vai jogar. Né, tal, e volta, tal, não jogou, tal. O Rafinha é capitão do time. Jogador... Não, a mudança é o Rafinha ali e o Beraldo entrando nesse... Não podia ter jogado um pouquinho o Beraldo, uma minutagem ali, tá voltando? Pode, mas talvez porque ele não tá com 100% de ritmo, aquela coisa que o pessoal fala no futebol. O São Paulo contra o Cuiabá não é que tirou o pé, mas o São Paulo não tava com aquele foco muito grande e tal. Luciano e Caleri jogaram, tomaram cartão amarelo, né? Não jogam contra o Bahia no fim de semana, então vão se matar ainda mais contra o Corinthians. Então, pro São Paulo, é um jogo em que o Dorival já tá com um time muito mais pronto do que o Luxemburgo, né? O acerto que o Dorival fez no time do São Paulo... eu tenho falado que o São Paulo não é a 8ª maravilha do mundo. Para mim, ele não é favorito no confronto, como muita gente está falando. Mas o São Paulo é um time que está mais organizado, está mais sólido. Normalmente a defesa tem se comportado bem. E contra o Corinthians, dessa vez, a defesa do São Paulo vai ser exigida. No último jogo lá em Itaquera, o São Paulo ficou com a posse de bola 200%, ditando o jogo lá para ver o que aconteceu. O Corinthians teve uma ou outra estocada, como foi o caso do pênalti ali. Dessa vez, não. A defesa do São Paulo vai ser exigida porque o Corinthians certamente vai pressionar, vai atacar. E o Rodriguinho do São Paulo, hein? O Rodriguinho é um jogador de 19 anos que vem ganhando espaço com o Dorival Júnior. Já tinha subido pro profissional, né? Tinha subido de Cotia com o Rogério Ceni, que sempre elogiou ele nos bastidores e pediu para ele treinar no time de cima. É um jogador que é um meio campista. Seria aquele jogador que, por exemplo, hoje o São Paulo não tem, né? Se fosse, eu digo, um jogador experiente e tudo mais. É um jogador que aos poucos o Dorival Júnior vai dando moral, vai colocando no time de cima, e é um jogador que chegou no time principal muito à vontade, muito tranquilo, é um moleque muito querido lá pelos líderes do elenco, e é um jogador que naturalmente, com pouca minutagem no profissional do São Paulo, já desperta interesse. Então tem vários clubes europeus que já entraram em contato, né, com o staff do jogador para buscar informações, para saber valores, para saber condições. Não há nenhuma proposta nesse momento, São Paulo não recebeu nenhuma proposta pelo Rodriguinho, mas muitos clubes europeus, França, Portugal, Itália, já entraram em contato para buscar informações. E o São Paulo, claro, tá tranquilo, porque sabe que é um jogador que não vai chegar nenhuma proposta, não vai ter que ouvir propostas. Se chegar, é a mesma coisa do Pablo Maia, que está num outro estágio, né, outro patamar hoje, dentro do time titular do São Paulo. O Rodriguinho ainda está chegando agora na equipe principal, mas o São Paulo entende assim que só se tiver uma oferta assim muito grande, uma oferta fora da curva, aí sim para abrir conversas. Mas o São Paulo está tranquilo em relação ao Rodriguinho, sabe que não deve chegar nessa janela uma grandiosa proposta. Claro, o jogador tendo minutagens, se garantindo, virando titular, naturalmente durante a temporada tendo mais oportunidades, pode ser que seja diferente na próxima janela. E aí o São Paulo está tranquilo em relação a um jogador que tem um contrato até 2026, e esses jogadores que vão subindo, né, e vão ganhando espaço e vão performando, o São Paulo está adotando essa política aí já de querer estender o contrato e, claro, dar um aumento salarial. Foi o que aconteceu com o Pablo Maia lá atrás e foi o que aconteceu com o Beraldo já nessa temporada. Tanto que o São Paulo quer estender ainda mais o vínculo com o Beraldo e dar um aumento salarial, à medida que o jogador vai performando. E com o Rodriguinho não é diferente, esse caminho vai ser natural. E o São Paulo, então, tem ali uma política com esses jogadores mais jovens, não quer perder por contrato, por tudo mais, erros do passado
que o São Paulo tenta mudar o que aconteceu com outros jogadores que acabaram saindo praticamente de graça, né? E com o Rodriguinho o olhar é diferente, então o São Paulo fica atento em relação a essas sondagens para o Rodriguinho, certo? Deixa seus comentários aqui, se vocês não se inscreveram, peço aqui de novo, se inscrevam, ativem as notificações, tamo junto. Pessoal, São Paulo chega hoje aí com aquela escalação de praxe, né? Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Nestor. Aí fica a dúvida entre Michel Araújo e Rato, Luciano e Caleri. Força máxima dentro que a gente já conhece. Escalação padrão, acho que não vai ter grandes novidades. E a expectativa é conseguir quebrar o tabu na Arena Corinthians aí e conseguir sair com a vantagem para a semifinal da Copa do Brasil, visando aí a final e quem sabe o título. Né, jogo do ano, mais um jogo do ano. Primeiro foram os 2 confrontos contra o Palmeiras, em que o São Paulo foi bem. Se o São Paulo demonstrar a mesma vontade, mesmo futebol, a mesma eficácia, eu acho que o São Paulo tem tudo para passar. Agora a gente está com um pé e meio atrás em decorrência do jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo muito abaixo da média e com grande parte dos titulares, né? Agora é um outro jogo, é uma outra competição, você está afunilando para a finalíssima aí. Então eu não espero nada mais, nada menos do que um futebol competitivo, forte e competitivo que o São Paulo tem demonstrado. Veremos. Fica aí minha opinião / palpite. Para mim, São Paulo vence 2-0 para acabar de vez contra Corinthians, contra Juiz. E vamos ficar de olho também na arbitragem, né? A arbitragem que tem errado bastante contra o São Paulo. Lembremos aí a segunda partida contra o Palmeiras, né? Aquele gol anulado ridículo pelo Daronco. E agora contra o Cuiabá. O segundo, pode-se até você buscar um pênalti ali, mas o primeiro pênalti que o Davidson perde não foi nada, gente. Infelizmente, o São Paulo não tem força nos bastidores e tem sido prejudicado diversas vezes aí com relação à VAR e à arbitragem, né? E a gente sabe que na Arena Corinthians, os 3 últimos jogos aí, o São Paulo não jogou só contra o Corinthians, né? Jogou contra a VAR, jogou contra a arbitragem. Esperamos que hoje aí isso não ocorra, né? Porque acho que time por time, o São Paulo como equipe é melhor, a nível de peças individuais o Corinthians é melhor, mas assim, o que conta são os 11, né? Um só não ganha o jogo. Então é isso, pessoal, a expectativa é grande, já dei meu palpite, deixem o seu palpite aí e vamos torcer aí a partir das 9h30 da noite aí para o nosso tricolor aí conseguir uma boa vantagem, um bom resultado contra o Corinthians, para quem sabe aí possamos, quem sabe esse ano finalmente gritar é campeão. Para fechar o vídeo com relação ao mercado da bola, o que eu escuto muito é especulação, é sondagem, proposta que é boa nenhuma, e se vier tem que ser algo fora de série, seja por Rodriguinho, Pablo Maia, Beraldo, quem seja. E assim, o mercado não tem demonstrado isso não. Então, a verdade eu acho que dessa vez São Paulo vai passar incólume no mercado da bola e acho que não vai precisar vender ninguém e também não deve contratar ninguém porque não tem bala na agulha para isso, né? Agora veremos aí como é que vai fechar lá o balanço no final do ano. Sabe como é que fecha? Sendo campeão e conseguindo uma bolada na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Troco fácil por isso. Então veremos, pessoal. A expectativa é grande, a torcida vai ser maior ainda. E vamos São Paulo, quem sabe aí para finalíssima da Copa do Brasil. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.